Boa noite, graça e paz com todos os irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um. Vamos para mais uma devocional da Palavra do Senhor, que se encontra lá em Mateus, no capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 33, que diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo as mãos, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Bem, esse texto fala muito ao meu coração, pela experiência de Pedro e pela importância que Jesus dava à oração. Bem, Jesus se despede das multidões após tê-las alimentado. As multidões, elas saem da presença do Senhor Jesus depois de terem presenciado a multiplicação de pães e peixes. Depois dessa multiplicação, desse grande milagre, Jesus se despede dessas multidões. E ele vai fazer o quê? Orar. E essa oração que Jesus ia fazer, ele precisava fazer sozinho. Orar sozinho, dá importância à oração. Jesus dava importância à oração. Ele despede as multidões e vai orar sozinho. Ele sabia da importância da oração. Enquanto ele ora sozinho, o barco com os discípulos, que estava lá no lago, começa a ser açoitado por ondas contrárias, por ondas muito fortes, porque o vento era contrário. Ventos contrários, anotei aqui, nos levam muitas vezes para longe de Jesus. Algo que poderia nos aproximar do Senhor acaba nos afastando. Eles obedeceram ao Senhor, estavam no barco, foram fazer a travessia e enfrentaram ventos contrários. Ventos contrários sobre o barco, né? Tira a estabilidade do barco. Ventos contrários sobre a vida tira ou tenta tirar a estabilidade da vida. E todos passam por ventos contrários. Aquele barco era açoitado, batido para lá e para cá, varrido por ondas e pelo vento contrário. Mas, na quarta vigília da noite, por volta de 3 horas da manhã, a partir das 3, Jesus foi ter com eles. E Jesus vai ter com eles de uma maneira que ele nunca teve. Ele vai sobre, as águas. Jesus vai caminhando sobre as águas. Imagina, eles estavam vindo de um vento contrário, as ondas arremessando, o barco sem estabilidade, de repente, alta madrugada, vem alguém caminhando sobre as águas. Então eles ficaram com medo. Tiveram medo, muito medo, e começaram a gritar. Cada um tem uma reação no medo, alguns ficam paralisados, os discípulos começaram a gritar.
Eles não reconheceram o Senhor e começaram a gritar. E outra coisa interessante é que eles acham que é um fantasma. Aí a gente começa a perceber, os discípulos de Jesus acreditavam em fantasmas, em espíritos? Os discípulos de Jesus, que ele mesmo escolheu, é um fantasma. Cena triste de se ver, mas Jesus logo os tranquiliza. Tem de bom ânimo, sou eu. Não temais. Aonde Jesus chega, a tranquilidade. Aonde Jesus chega, a certeza de vitória. Aonde Jesus chega, a mudança. Diante daquela cena, aquele barco cheio de discípulos temerosos, tem um lá que é o valente, que é Pedro, que foi ousado no seu pedido. O único que fez esse pedido e o único que viveu essa experiência foi Pedro. É o Senhor mesmo? Então me manda andar sobre as águas. E Jesus aceitou o desafio e fala, vem andar sobre as águas, Pedro. Foi uma experiência na vida de Pedro que nenhum dos outros discípulos pôde experimentar. No versículo 30, a Bíblia vai dizer que Pedro começou a reparar nas circunstâncias. Pedro parou de olhar para Jesus e começou a olhar em volta. Pedro perde o foco, que é o Senhor, e começa a olhar em volta. E quando a gente olha em volta, a gente perde o foco da onde a gente tem que olhar. O mesmo Pedro corajoso que pediu, me manda pular nessa água, foi o mesmo Pedro que, segundos depois, estava morrendo de medo de afundar. Só por causa das circunstâncias. Mas a cena, ele foi corajoso para pular junto com Jesus lá na água. E agora tinha que demonstrar a mesma coragem. Mas ele começou a observar as circunstâncias. E ele começou a pensar, diante desse vento eu vou afundar mesmo. As circunstâncias às vezes tentam impedir a nossa visão clara de Jesus na situação. Tem coisas na nossa vida em que Jesus está presente, Ele está agindo e a gente não consegue ver porque está muito ocupado, vendo e prestando atenção nas circunstâncias. E tentando resolver ao nosso modo essas circunstâncias. Usando os nossos conhecimentos, aquilo que a gente sabe e esquecendo que Jesus está ali na nossa frente, assim como Pedro esqueceu. Pedro ficou preocupado com as circunstâncias, embora Jesus estivesse na frente dele. Pedro teve medo, embora Jesus estivesse na frente dele. Pedro teve medo após andar sobre o mar. Pedro teve medo depois de ter presenciado o milagre da multiplicação de pães e peixes. Ele teve medo. Olhou as circunstâncias. Se nós olharmos as circunstâncias, não olharmos para Jesus, teremos medo sim. Porque o que faz a circunstância se tornar nada é a presença do Senhor. Como Moisés, se a tua presença não for comigo, não me faz subir com esse povo. Eu necessito da sua presença, mas a presença do Senhor ela tem que ser sentida. A presença do Senhor é que traz modificação de vida. A presença do Senhor é que nos molda, nos modela segundo o padrão de Cristo. É a tua presença, é a presença dele que nos faz não temer, mas segurar firme nas mãos do Senhor, assim como Pedro. Ele temeu, mas ele segurou firme nas mãos do Senhor. Circunstâncias não são maiores que o poder de Deus. Deus falou, está falado. Deus prometeu, está prometido. A palavra dele é a última. Não tenha medo das circunstâncias, porque Deus é quem dá a última palavra. O ser humano diz o que quer, um médico diz o que ele sabe e Deus diz o que ele quer porque ele é Deus. Deus faz como ele quer porque ele é Deus.
Ele tira, ele dá, ele abre, ele fecha. Fez Pedro experimentar andar sobre as águas, mas ele também experimentou o medo. Que a gente possa tirar os nossos olhos das circunstâncias e firmar os nossos olhos no Senhor. Às vezes dá vontade de gritar de medo como os discípulos, mas que os nossos olhos estejam postos no Senhor. Porque a cena não era bonita. Alta madrugada, alguém andando sobre as águas, assustador, mas era o Senhor. Era o Senhor. Pedro, tão valente, quis pular nas águas, cheio de fé, e depois é repreendido por Jesus, homem de pequena fé. Se a gente parar para pensar, se Pedro teve fé para pular na água, será que você pularia? Será que eu pularia? Será que nós pularíamos, mesmo vendo o Senhor? Que seja a nossa reflexão. Quando Jesus sobe, junto com Pedro, o vento cessa. Por quê? Porque ele quis. Por que o vento cessou? Porque foi o tempo que Deus escolheu para isso. As circunstâncias, elas começam e terminam, não são eternas. Elas não são eternas, embora muito dolorosas possam parecer, mas não são eternas. Que possamos estar firmes olhando para o Senhor. Ah, tá muito difícil, é tornado, é praga de gafanhoto, é pandemia, é desemprego. Que os nossos olhos estejam firmes no Senhor. Aí em Romanos a palavra do Senhor vai dizer: quem nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus? Nada. Porque Ele deu seu Filho para morrer no nosso lugar. Nada pode nos separar. Que Deus nos abençoe. Que os nossos olhos estejam fitos no Senhor e que deixemos as circunstâncias na mão de Jesus. Senhor, nós te adoramos porque o Senhor tem cuidado de nós. Que os nossos olhos, ó Deus, não estejam, ó Pai, firmados nas circunstâncias, mas sejam firmados em Ti. Que o nosso coração esteja tranquilo, ó Deus, em Ti. E naquilo, ó Deus, que nos faltar fé, tenha misericórdia e acrescente em nós a fé necessária, Deus, para vivermos um novo tempo diante de Ti. Pai, que possamos retornar, louvar e adorar o Seu nome na Tua casa. Abençoa, Senhor, cada um, ó Deus, que vai receber essa mensagem. Pai, em nome de Jesus, fala aos corações, tenha misericórdia da minha vida, que eu possa olhar para Ti e deixar as circunstâncias nas Tuas mãos. Porque a Tua presença, ó Deus, nas nossas vidas é garantia de vitória, Pai. Em nome de Jesus. Amém.